Então ele está falando, mas ele é meu líder político, Lula. E não se fala mais no assunto. Quando eu achar, aí é uma questão, por isso que eu digo que tudo é de foro muito íntimo e pessoal. E eu não vou, de modo nenhum, brigar com as pessoas porque elas pensam diferente de mim. De jeito nenhum. Agora, é meu líder político. Não estou aqui disponível para ficar discutindo, sabe? Para ficar discutindo. Pois agora eu fiquei na dúvida aqui, porque me chamaram, não sei quem foi. Que eu não consegui contato com o professor Benedito. Com o professor Benedito Tadeu César, não deu. Mas vou ver se converso aqui com a Vera Gagliardi. Vou ver se eu falo com ela. A Vera Gagliardi é lá de São Paulo, né? Tá nesse mundo bem doido aí, oferecendo todos os dados terríveis. É a Vera Gagliardi. Então vou ligar. Vou chamar agora. Então, né? Que dia, né? 11h21. Mas não há de ser nada. Tá tudo bem, tudo certinho. Bom dia, felicidades pelo dia, né? Vamos ver aqui. Chamando a Vera Gagliardi. Olá. Olá, como é que vai você? Tudo bem? Beatriz, vamos indo, né? Aqui em São Paulo a situação continua bem complicada, viu? É verdade. Ontem eu fiquei tão triste acompanhando os fatos daí, né? Que coisa séria, assim, os números daí, os números de lá de Manaus, que coisa horrível. E esse ministro Reich, esse Veit, ele dizendo que vai ter 1.000 mortos por dia na semana que vem, né? Todo o Brasil. E ele já admite com uma frieza, né? Uma frieza no rosto, uma frieza no olhar, né? Que a gente fica pensando assim, de onde saiu essa gente, né? Com tanta frieza, né? Com falta de humanidade, né? Uhum. Sabe, quando se fala que vamos chegar a 1.000 mortes por dia, eu fiquei chocada. Qualquer pessoa ficaria chocada, né? E ele fala com tanta frieza que me assusta. Total. Mas sabe que tem alguma coisa, acho que ele botou botox demais em algum momento e estragou. Porque eu tenho a impressão que se tu disser pra ele, tu tirou na Mega Sena, ele vai dizer que legal. E se tu disser, tua mãe morreu, que legal, entende? Parece que ele não tem expressão. Parece que ele está o tempo todo também, assim, parece sob efeito de remédios, né? Parece que ele está parece que ele está só de corpo presente e com as emoções completamente ausentes. É um viajandão. É a impressão que nos passa, né? É verdade. Beatriz, nesse dia de 1º de maio, que a gente fala aí da luta do trabalhador, né? A luta histórica do trabalhador, eu gostaria de comentar com vocês aqui, né? Infelizmente, eu gostaria de dar destaque à morte de uma mocinha, de uma moça, né? Da Vanessa, tá? A Vanessa, ela é uma moça que faleceu segunda-feira agora aqui em São Paulo, a Vanessa Pereira. Ela tinha 27 anos, tá? E ela fazia parte de uma equipe de treinamento de um call center aqui em São Paulo. E o call center foi incluído como serviço essencial durante a pandemia por um decreto do governo federal, né, que disse que as empresas não precisavam interromper as atividades. A Vanessa, ela veio a falecer na segunda-feira, ela contraiu a Covid-19 no trabalho, né? Ela já vinha reclamando com as amigas que ela tinha medo de contrair e que ela observava que a empresa não fazia o distanciamento social, não atendia às regras e ela era obrigada a trabalhar, ela não foi dispensada. Depois de um certo tempo, ela foi colocada
no regime de intercalar, ela trabalhava um dia home office e um dia presencial, só que infelizmente ela veio a contrair a Covid-19 e veio a falecer na segunda-feira. E os relatos das amigas são impressionantes, assim, é uma situação muito triste saber que nesse 1º de maio, Dia do Trabalhador, mais uma vez, uma trabalhadora brasileira perdeu a vida sendo contaminada no ambiente de trabalho, que por decreto federal foi considerado trabalho essencial durante a época de pandemia, Beatriz. Chega a tirar o fôlego da gente, porque não tem nenhuma luz no fim do túnel dizendo que isso vai melhorar, pelo contrário. É verdade, não temos agora, nesse momento, realmente nenhuma luz no fim desse túnel. Eu acho que, assim, maio, ele chega com a luta dos trabalhadores, que agora é uma luta por garantia de vida, agora não é nem mais a luta só pelo trabalho em si, mas é pela questão de sobrevivência mesmo, uma questão de vida, né? E o que a gente vê aí, na nossa situação, é que a gente não pode esperar nada desse governo, certo? Então, eu acredito que, mais uma vez, a sociedade tem que se organizar, né, e tem que buscar mecanismos oriundos da própria sociedade, como, por exemplo, os governadores do Nordeste, né, prefeitos, governadores e prefeitos, eles vão montar, através do SUS, as brigadas, né, contra a Covid-19, que são equipes formadas por estudantes, por voluntários, por médicos, que vão identificar os focos de contaminação, isolar, cuidar, manter, recuperar, para evitar da expansão do vírus, né, que é um vírus que é altamente contagioso, e também tentar diminuir o número de mortes, mas essa é uma ação oriunda da sociedade organizada, que deve começar pelo SUS do Nordeste, e, na minha opinião, deveria ser replicada para todo o Brasil, porque ações como essas, elas são extremamente necessárias no momento que a gente não pode esperar nada do governo federal. Eu estou vendo aqui, sabe, Vera, uma matéria que está no 247, falando sobre o ministro da Saúde. Ele teve uma reunião com os secretários de Estado, secretários estaduais de saúde, e os secretários saíram impressionados, apavorados com a falta de... Ele não sabe nada, ele não decide nada, quem controla tudo são os militares, ele está totalmente tutelado pelos militares. Antes dele atender os secretários, e permaneceu na sala o general Braga. Então, para que ele fica ali, tira o cara dali e bota o Braga no lugar, poxa? Para que fazer toda essa onda? É o que está acontecendo, né? Eu acho que isso já é reflexo de um desgoverno, né? Que não há governo, certo? Não há governo, que são alguns interesses escusos à sociedade que a gente não consegue compreender, ou até a gente tem algumas conjecturas com relação a isso, mas eu acho que atitudes como essa, elas revelam realmente que não há Estado no enfrentamento ao coronavírus, o que fica bastante latente a nossa preocupação, né? Eu acho que agora, nesse momento que maio aponta aí, com o aumento do número de mortes, você vê que o próprio Trump falou que a curva no Brasil, ela está subindo tanto que ela já está ficando vertical, sabe? Vertical. É apavorante, porque quando tu pensa assim, vai morrer 1.000 por dia, mas o que é isso? Do que nós estamos falando, né? Então, 1.000 por dia, você imagina o número de contaminados, né? Você imagina o número de pessoas contaminadas. E já há demonstrações que a Covid-19 deixa sequelas, sabe, no pulmão, sabe, no sistema nervoso, no organismo, ou seja, curados, entre aspas, né, que serão aqueles que ficarão com sequelas. Muitos ficam com
sequelas. Então, estamos diante de uma situação terrível. O Brasil está vivendo uma situação muito, muito complicada para o povo brasileiro, que está, assim, realmente tendo que arregaçar as mangas e lutar contra um inimigo invisível, né, sem qualquer tutela do governo. E aí a gente vê, Beatriz, uma coisa que aconteceu, porque você falou dos generais aí, dos militares e tudo, né? Eu acompanhei a visita do pseudo-presidente aí em Porto Alegre, né? E eu não sei se você chegou a seu conhecimento, chegou a ver que quando ele chegou aí na base militar, que ele ia participar da cerimônia, os militares não estenderam a mão para ele, né? Ele não foi cumprimentado com as mãos, eles estenderam cotovelos, coisas assim. E né? ele deu a mão e apertou a mão do prefeito da cidade, e agora de noite, na noite de ontem, o prefeito já liberou uma série de pessoas para voltar a trabalhar. E que inclusive tem aumentado e muito o número de casos em Porto Alegre, né? Porto Alegre já começou a apontar aí como uma das capitais que a gente já está se preocupando com ela também, né? Desde a abertura do Shopping Blumenau, que a gente viu aquela cena terrível, sabe? De em época de pandemia as pessoas estarem preocupadas de irem ao shopping, né? Mais as medidas do prefeito de Porto Alegre. Só que o que me causa estranheza é que você vê, né? Que os militares, eles estão conscientes do que está acontecendo, só que eles não estão repassando na mesma medida para a população. Né? Se é eles que estão por trás do ministro da Saúde, se é eles que estão por trás do que sustenta ainda o governo Bolsonaro. Exatamente. Agora nós precisamos tomar uma atitude quanto a isso, quer dizer, porque para mim, assim, é o Braga ou é o Veit, para mim não faz a menor diferença, entende? Então tira o Veit, bota ele na casinha dele e põe o Braga, porque daí os militares vão ter que assumir a responsabilidade do que eles estão fazendo. Porque eles ficarem por trás mandando como se fosse o pessoal é marionete, isso é uma posição muito covarde, assume. Porque é uma forma de se eximir da responsabilidade, né? Porque vai recair sobre alguém essa responsabilidade. É lógico que é na figura do presidente, mas ele vai querer dividir essa fatura com o ministro da Saúde. E os militares estão se omitindo, apesar de saberem da gravidade da situação, e isso ficou muito claro quando eles receberam aí o pseudo-presidente aí nessa cerimônia que teve em Porto Alegre, né? O fato deles estarem cumprimentando com cotovelos já revela uma preocupação com a Covid-19. Vamos começar a fazer nas nossas redes sociais, assumam, não fiquem por detrás do ministro, assumam. E façam o que tem que fazer, porque ele está querendo comprar, segundo diz aqui o 247, ele está querendo comprar respiradores e os ministros não estão conseguindo. Porque, obviamente, se eles não apitam nada, se eles não mandam nada, não conseguem comprar nada. E, por um outro lado, a doença vai se espalhando assim aceleradamente, atropelando, né, todo e qualquer tipo de organização, porque você vê o ministro fala, nós estamos vendo as medidas para fazer a reabertura, né? Tal. Ele vai ser atropelado pelo número de mortes, entendeu? Aqui, isso é um discurso raso, um discurso vago, que não traz providências nenhuma. Né? Aqui, segundo os jornalistas Mariana Carneiro e Guilherme Seto, da coluna Painel da Folha de São Paulo, os governadores avaliaram, depois da reunião, que não há sinal de que o governo federal tenha planejamento algum para mudar o cenário de paralisia. O caso da Bahia foi considerado exemplar. O estado diz precisar de 1.300 respiradores até meados agora de maio. O Taixe diz que a produção nacional entrega 180 por semana para todo o Brasil. Ele confessou durante a reunião, para espanto dos presentes, não estar conseguindo realizar compras fora. Os governadores passaram uma lista de dicas de onde poderiam adquirir na China e na Europa. O controle militar sobre Taixe, completamente perdido, é total.
Ele sequer estava no Ministério da Saúde para o encontro, mas no Planalto. E quem fez a abertura da reunião foi o ministro-general da Casa Civil, Braga Neto. Simples, seu Braga, assume. E o seu Taixe vai para casa. Mas assume, não pode ficar nas sombras, fazendo de conta que não está ali. Eu avalio essa questão muito por essa grave. ótica, sabe, Beatriz? São eles, quem está mandando não quer assumir o BO, sabe? Quem está mandando não vai querer